Felizmente, o Feliz Dia dos Pais não é uma data comemorativa a todas as pessoas. Felizmente, nós temos muitas pessoas que perderam seus heróis, perderam a maior referência na vida deles. O que ocorre, pessoal? Desde cedo eu venho recebendo inúmeros recados de filhos de policiais mortos que hoje estão bastante sensibilizados pelo ocorrido de fatalidades que vieram a acontecer ao longo de suas vidas. O que ocorre, pessoal? Infelizmente, o Dia dos Pais, para muitos filhos de policiais e também para muitos filhos de outras profissões, é um período muito triste. Porque no momento que você tem um pai, você tem um herói, você vê ao longo da sua vida o seu pai se dedicar tanto a um serviço policial, a amar tanto a uma farda militar, a amar tanto um serviço dedicado à sociedade, e ele, do nada, ele vem a morrer, ele vem a ser vítima de disparos de arma de fogo, ele vem a ter o seu sangue derramado numa favela, numa área urbana, numa área rural, defendendo o próximo, defendendo uma pessoa que ele sequer conhecia. E saber que bandidos comemoraram, saber que bandidos fazem do corpo do seu próprio pai um troféu, faz que a vida do pai dele seja algo totalmente banalizado em prol de uma facção criminosa. Imagina como é que fica o sentimento do ser humano. Muitos filhos de policiais estão desabafando, né, no meu WhatsApp, no número oficial, no meu Messenger, no meu direct, relatando a emoção que é esse dia de estar longe da maior pessoa que eles tinham como referência. Eu confesso que uma das coisas mais difíceis para mim é ter comemorações junto a policiais. Por exemplo, um amigo meu de guarnição, ele vai fazer aniversário e ele me chama para uma festinha dentro do seu lar. É um dos momentos mais difíceis, porque a alegria ali que todo mundo se encontra, eu tenho uma percepção totalmente contrária. Eu fico imaginando como que ficarão essas pessoas que estão alegres num possível futuro que pode ser breve, pode ser daqui um dia, com a morte do seu pai defendendo a sociedade. Eu não gosto muito de frequentar festas de policiais. Eu não gosto de frequentar muito ambientes assim que há uma descontração muito grande, porque eu não consigo relaxar. Eu não consigo ter ali a percepção alegre do júbilo, porque já tive muitos amigos que morreram, já tive muitas famílias que foram desacolhidas por causa de criminosos. E você está num ambiente de alegria, sabendo que essa alegria pode se reverberar em tristeza, em dor, em choro, é algo muito forte. Não é um discurso emotivo com o objetivo de angariar um capital político. Não, é um desabafo de verdade. Eu me sinto mal. E não deixo de ir, não deixo, mas se eu puder homenagear a família de um policial, um amigo, de uma forma que não seja presencial em uma festa, às vezes para mim é até melhor. Porque no amanhã, no serviço, depois da nossa folga, depois dessa nossa festa, eu saber que o cara que tá trocando tiro comigo, ele pode a qualquer momento deixar sua família desamparada, entregue à tristeza, entregue apenas um caixão, isso atrapalha muito o serviço. Infelizmente, a percepção que nós temos quando nós vemos um filho, uma filha de um policial, e a gente olha para essa pessoa, para esse ser em desenvolvimento, essa criança, essa pessoa pura, e vê que a qualquer momento essa criança pode perder o seu herói por causa do serviço, de entrega, de amor, de proteção à sociedade, é algo muito forte, é algo que tira até um pouco da minha eficiência do trabalho.
Então, um relato pessoal meu, eu imagino quantos filhos de policiais que estão agora me assistindo devem estar emocionados porque perderam seus pais. Não há aqui um discurso pronto, não escrevi nada, não elaborei nada. E nada compensa. Não há dinheiro, não há pensão, não há aqui um discurso monumental do Gabriel Monteiro que vai mitigar a dor que você tem. Nada vai preencher a lacuna que vocês possuem por causa de um ato tão bondoso do seu pai e de um ato tão vil, tão criminoso de um bandido. Nada. Eu sou totalmente incapacitado para isso. Mas eu tenho certeza, pela minha perspectiva religiosa, pela minha fé religiosa, que um pai que venha morrer entregando a sua vida para a proteção de uma pessoa que ele sequer conhecia e deixa o seu filho desamparado, eu tenho certeza que a recompensa é totalmente pífia que um homem pode dar. A minha recompensa aqui é um recado, é um discurso. O Estado pode dar uma pensão, mas eu tenho certeza que a recompensa religiosa, divina, é algo incompreensível ao olhar do ser humano quando em vida terrena, em vida de carne e osso. Eu acredito que a recompensa que esses filhos, que esses pais terão em uma vida espiritual, em uma vida posterior, não sei qual é a sua forma de você ver a pós-morte, eu tenho certeza que é muito maior e é totalmente recompensatório. Porque se eu acredito que existe um Deus bondoso, com características amorosas, com uma perfeição intangível, eu não posso crer em outra coisa a não ser uma recompensa posterior à nossa vida terrena. Infelizmente, o trabalho policial, essa que é a realidade. Não existe nenhuma política pública 100% eficaz em um país tão continental como o Brasil, com milhões de pessoas, com uma perspectiva, com um crescimento econômico, com uma cultura tão vasta como a brasileira, com uma história tão robusta. Não tem como nenhuma política pública anular a possibilidade dos policiais de morrerem. É quase que inato ao serviço policial brasileiro a morte. Porém, o que nós vemos é que, diante de inúmeros fatores, o que poderia ter no ano 50, 60, 70 como natural do serviço policial, nós temos um número exacerbado. Nós temos aqui no Rio de Janeiro 100 mortes, em São Paulo 80 mortes, em estados nordestinos 60, 70, 80. Nós vemos que o número é muito superior ao natural, ao normal e ao aceitável. E esse número afronta diretamente a dignidade do policial, afronta diretamente a democracia, afronta diretamente a sociedade, porque uma polícia que morre aos baldes, essa que é a realidade, uma polícia que morre sem conseguir se proteger, significa que nós temos uma sociedade que está fadada à insegurança. Um dos pilares que eu sustento do meu discurso é que a bandidolatria que impera, não é apenas na sociedade brasileira, eu acho que a bandidolatria que impera nos políticos brasileiros, nos partidos brasileiros, sobretudo de esquerda, isso estimula a morte de policiais, uma vez que o bandido ele tem o poder praticamente máximo contra o policial e o policial tem um poder mínimo contra o bandido. Quantos policiais morreram no exercício da função? O exercício da função, isso tem que salientar aqui, não é apenas quando ele está de serviço, porque nós vemos inúmeros policiais morrerem fazendo a função de polícia na sua folga. Então, quando ele está no estrito cumprimento do dever legal, quando ele está na sua atividade policial, seja ele na folga ou de serviço, e ele sabe que nós temos uma lei altamente interpretativa, nós temos pessoas grandiosas,
políticos bastante renomados. E esses políticos implementam um discurso que o bandido, ele só é bandido por uma falta de escolha, por uma desigualdade, por um fator racial. Nós vemos que policiais ficam com medo de agir, e essa morosidade dele agir, e esse medo dele agir diante do criminoso, diante da pessoa errada, isso acelera a morte de policiais no Brasil, porque ele fica com medo de agir, e esse medo dele de agir faz com que o criminoso tenha mais possibilidade de fazer algo ruim contra o policial. Um exemplo que é bastante notório e perceptivo e atual no Rio de Janeiro é aquele exemplo onde um bandido que foi tratado como morador de rua, ele deve ser tratado como bandido. Se ele era morador de rua, se ele era negro, pobre, isso não interessa. Ele era um bandido. Estava com influência a priori de entorpecentes. Ele deu uma facada num inocente e a polícia ali chegou. A polícia ficou com medo de agir e ele foi e deu a facada em outra pessoa. Esse é um exemplo bastante translúcido que a polícia brasileira tem medo de agir porque ela não é amparada. E uma polícia com medo de agir, e uma polícia com medo de fazer a sua atuação, que é obrigação, que é coercitivo, a polícia que não tem meios legais, não tem um ordenamento jurídico brasileiro voltado para a sociedade contra o criminoso, nós vemos que nós estamos largados. Infelizmente, o policial militar hoje que age de forma correta pelo menos filosoficamente, atira no bandido mesmo, quando necessário, nós vemos que há uma grande possibilidade de ele ser condenado no judiciário, ser tratado como bandido, perder a farda e ir para um presídio quando deveria ser homenageado. É muito, e isso afronta a sociedade brasileira, fazendo com que os policiais ajam de forma amenizada, entregando as suas vidas, fazendo com que a possibilidade deles morrerem ser maior e a sociedade tenha um serviço bastante mitigado, bastante fragmentado. Lutar por uma polícia forte, pessoal, olha só. Lutar por uma polícia militar, uma polícia civil, uma polícia federal, uma guarda civil metropolitana ou uma guarda municipal, que para mim eles são policiais municipais. Você lutar para essas instituições de segurança pública mais forte é você lutar para que o João, para que o Pedro, para que a Maria tenha possibilidade de ter segurança melhor. Uma polícia mais forte significa uma sociedade mais forte. Uma sociedade, sobretudo, pessoal, pobre. Porque, querendo ou não tem como você trocar o serviço da segurança pública para uma segurança privada, pelo um conjunto de seguranças privados, particulares. Não tem como. Mas no momento que o rico, e eu não estou julgando isso, é bom que ele tenha mesmo. No momento que o rico, ele tem dinheiro e ele pode pagar uma segurança privada, e ele vai numa padaria, e ele vai num cinema, e ele vai numa praia, junto com os seus seguranças, é muito mais fácil dele se proteger. O abalo que a polícia tem não vai atingir tão forte, não vai deixar de atingir. Mas o serviço policial mitigado não vai ser tão proporcional à sua segurança, porque ele vai ter uma segurança ali privada, ele vai ter pessoas armadas, porque ele paga, ele tem dinheiro. Então uma polícia militar, uma força institucional de segurança pública mais fraca significa uma afronta diretamente ao povo mais pobre, mais humilde. Porque o povo mais pobre e mais humilde, ele não tem dinheiro para contratar um segurança, ele não tem dinheiro para contratar uma instituição privada para fazer a segurança dos seus filhos. Então, no momento que a gente luta para uma polícia militar mais forte, para uma instituição policial mais amparada, a gente está lutando diretamente para o mais pobre, diretamente para o menos privilegiado. E a esquerda que gosta de falar, né, que ser negro, pobre, são características
que pode reverberar no crime, que para mim é totalmente contrário, não tem nada a ver, porque a maioria dos negros e pobres brasileiros são pessoas boas. Então, no momento que a esquerda que diz lutar pelos negros, pobres, favelados, eles lutam contra a polícia militar, falando que está lutando a favor dos pobres e negros e dos favelados, é totalmente contraditório. Porque o negro, pobre e favelado, a pessoa sem muita oportunidade, sem muito dinheiro, sem muito capital, essa pessoa não tem dinheiro, não tem possibilidade de contratar uma segurança privada. E no momento que a gente enfraquece a polícia militar, a gente está enfraquecendo o serviço desses negros, desses pobres, desses favelados. A gente está apenas gerando um Estado que não proporcione, que não pontue um serviço de segurança pública para o mais oprimido. Então, pessoal, essa live aqui é para mostrar a importância que nós devemos dar para uma força institucional de segurança pública mais forte, para, sobretudo, o mais pobre, o mais oprimido, a pessoa que mora em regiões periféricas, eles terem a plena segurança, para que eles terem mais chances de saírem vivos em uma situação conflituosa. Infelizmente, muitos policiais militares morreram defendendo a sociedade brasileira. Infelizmente, não que o serviço deles foram inúteis, não, porque eu não queria que nenhum policial militar morresse. E eu comecei essa live mostrando a quantidade de filhos de policiais me mandando mensagem em todas as redes sociais, relatando o sofrimento que é esse dia. E nada que eu fale aqui será o suficiente para preencher a lacuna o espaço que esses pais deixaram para os seus filhos, porque nada se compara com a presença de um pai na família, nada, isso é incomparável. Contudo, quando nós valorizamos e quando nós não negligenciamos, quando nós não deshomenageamos a história dos seus pais, a história do sofrimento desses filhos, eu tenho certeza que a gente está com... É uma gota no iceberg. É um pontinho de gelo. Mas a gente está ajudando filhos e filhas de policiais mortos a terem um dia dos pais menos sofrido, menos sofrível, menos doloroso. Seu pai, você que está me assistindo, você que perdeu o seu pai num combate policial, ou não apenas num combate policial, você que perdeu o seu pai, tenho certeza que todo esforço daquele herói, daquela pessoa que morreu lutando pela sociedade, que morreu lutando pelo certo, que morreu fazendo o que deveria ser feito, eu tenho certeza que a recompensa divina é muito maior do que o sofrimento. Hoje nós podemos até não conseguir ter a compreensão e o entendimento porque esse fato horrível aconteceu. É muito difícil, nós somos seres humanos, nós somos limitados. Mas a minha fé religiosa, agora eu entro no dogma, eu entro na esfera metafísica, aqui não é argumento. Eu tenho certeza que Deus vai recompensar. Eu tenho certeza que vocês, filhos de policiais, vocês que perderam seus pais em combate, eu tenho certeza que a recompensa posterior à vida vai ser muito maior. Eu tenho certeza que os pais de vocês estão num local muito melhor. Eu tenho certeza que o sangue derramado, que o corpo perfurado do seu pai não foi à toa. Pode parecer um número. Para a estatística brasileira, foi mais um policial. Foi o 31º policial morto no mês de janeiro, o 34º policial morto no mês de fevereiro. Pode ser uma estatística humana, que não dá resultado. Os bandidos podem até estar soltos, comemorando, fazendo videozinho no WhatsApp, dando tiro pro alto, porque mais um policial morreu. Na esfera humana, eles podem até vencer. Mas na esfera divina, que é muito maior, que é muito mais complexa,
do que 70 anos, do que 60 anos, do que a vida terrena. Na esfera divina, eles estão derrotados. O policial que morreu em combate, ele pode ter perdido a sua vida, mas ele ganhou uma história diante de um Deus todo-poderoso que eu acredito. Ele pode ter perdido o fôlego da sua vida por uma pessoa que ele sequer conhecia. Às vezes a pessoa que ele estava defendendo não era nem tão certa. A gente pode até achar que ele morreu em vão. Morreu como uma fábrica de pão, né? Que a gente costuma falar que a polícia é, né? Que entram muitos e muitos morrem e vai fabricando mais policiais como fossem pães. Esse discurso, essa liturgia é humana. Porque a divina, eles venceram e jamais serão derrotados. Então, pessoal, eu termino essa live aqui homenageando também o Sargento Farru, nosso deputado federal, que está assistindo desde o começo. É um grande policial aí no Congresso Nacional que defende pautas positivas que eu muito me orgulho. Sargento Farru, minhas continências, obrigado pela participação, você também que me ouviu nesse dia. Nós não enfraqueceremos a nossa polícia militar. Nós não deixaremos que a história desses heróis sejam apagadas. Valeu, pessoal. Tamo junto. Gabriel Monteiro. Se você gostou desse vídeo, pessoal, compartilhe, que é muito interessante. Outras pessoas que não têm acesso à minha página, eles acessarem, eles terem conhecimento não é muito nem um discurso, mas da minha concepção, da minha ideologia, porque eu acho que isso é além do discurso, isso é além de uma fala. Isso eu acho que é uma ideia profunda, que o objetivo aqui é melhorar um pouco, é ajudar um pouquinho as pessoas. Gabriel Monteiro, obrigado. Você que comentou essa live aqui, eu te peço perdão de não conseguir te prestigiar, falar o seu nome, responder o seu comentário, porque são muitos comentários, graças a Deus. A participação popular de vocês é muito grande, isso é muito legal. Eu vou ler todos os comentários, como sempre eu faço. Mas eu vou encerrar essa live aqui porque eu vou jogar pro YouTube esse vídeo para não ficar muito longo e o algoritmo não descer. Sargento Farru, acabei de te homenagear, você é um grande herói. E eu tenho certeza que pessoas interessadas, policiais competentes como o senhor aí no Congresso Nacional pode fazer muito pela polícia, e isso vai se reverberar para toda a sociedade, para todos os trabalhos, para todos os tipos de pessoas. Valeu, pessoal, grande abraço, Gabriel Monteiro.